E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, nesta quinta-feira. E claro, a gente vai abordar aí o pós-jogo aí da vitória do Santos sobre o Atlético Mineiro por 2-0, mas principalmente para falar sobre o César Sampaio. O César Sampaio é o assunto do momento. Especialmente depois da vitória, repito, por 2-0 diante do Atlético Mineiro ontem à noite na Vila Belmiro. Vitória essa que foi a primeira do Santos no Campeonato Brasileiro. Vitória essa que tirou o Santos da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Vitória essa que deixou o torcedor do Santos muito empolgado. Então, muitos torcedores, não estou dizendo todos, mas boa parte da torcida do Santos, defende nesse momento que o Marcelo Teixeira dê uma oportunidade ao César Sampaio, para que ele seja efetivado no cargo como treinador principal. Então é disso que esse vídeo vai falar. É disso que a gente vai trocar, é sobre isso que a gente vai trocar essa ideia daqui a pouquinho. Mas antes, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal. Se inscrevam no canal, dê um like, ative o sininho, porque vocês sabem, tudo isso é muito importante para fazer esse canal crescer, tá bom? Gente, é o seguinte, foi empolgante. Foi empolgante. Eu fiquei empolgado, vocês ficaram, todos que torcem para o Santos, de uma maneira geral, ficaram empolgados. Ah, mas o segundo tempo, o Santos perdeu o domínio da bola, não teve o controle do jogo. Gente, mas vários fatores levaram a isso. Vários fatores levaram a isso. Primeiro, o Santos vencia por 2-0, tá? Embora estivesse jogando em casa. Não é bom você estar jogando em casa, vencendo por 2-0, que continue atrás do terceiro, do quarto e do quinto gol, tá? Mas normalmente o que acontece é isso. É o que a gente gostaria? Não. Eu gostaria que o Santos tivesse mais posse de bola em relação ao Atlético no segundo tempo. Então vou até dar uma olhadinha aqui, se eu acho a posse de bola do Santos no segundo tempo, para a gente continuar trocando essa ideia, porque eu acho importante para embasar um pouquinho o nosso comentário, entendeu? Vamos ver aqui. Campeonato Brasileiro, dá uma olhadinha aqui. Brasileiro, Série A. Vamos ver, futebol. Brasileiro Betano, que é o nome do campeonato. E vamos pegar o jogo do Santos, que foi jogado, repito, na Vila Belmiro ontem à noite, com vitória do Santos por 2-0. No primeiro tempo, tô vendo aqui as estatísticas do jogo, agora tá aqui, ó. No primeiro tempo, o Santos teve 42% de posse de bola e o Atlético teve 58%. Tá? 52% de posse de bola e o Atlético teve 58%. Mas é bom lembrar que o primeiro gol do Santos nasce logo aos 24 minutos. E 3 minutos depois, o Santos faz 2-0. Ou seja, com meia hora de jogo, o Santos já tinha uma vantagem legal. Isso faz o quê? Com que o Atlético se lançasse mais à frente. E, consequentemente, o Atlético, ele termina o primeiro tempo com um percentual de posse de bola de 58%. 58%. No segundo tempo, passou para 67%. Isso que preocupou todos nós. O Santos só teve 33% de posse de bola no segundo tempo. Então, voltando ao que a gente estava conversando, né? Isso aconteceu por quê? Porque o Santos venceu por 2-0. E é assim que o time brasileiro, é assim que a maioria dos jogadores e times brasileiros e treinadores brasileiros pensam. O São Paulo não pensava assim. São Paulo, depois de 2-0, queria o terceiro, o quarto e o quinto gols. Entendeu? Então, o Santos recua. E outra coisa que é importante a gente mencionar, e que eu deixei de mencionar também isso no vídeo de ontem, que eu acho importante ressaltar. O Santos perdeu o Neymar. Isso trouxe um impacto muito grande. Muito grande. Do ponto de vista campo, esportivo, e do ponto de vista anímico, psicológico, emocional. Porque, gente, queira ou não, a gente que é santista, a gente ficou muito triste na hora que viu o Neymar sair, e a gente ficou muito triste quando a gente viu o Neymar chorando. Agora, imagina os jogadores que estão com ele todos os dias. Todos os dias. Sabe, parceiro? Imagina você, quando você perde um companheiro de trabalho. O cara foi mandado embora. Putz, você fica chateado. Quando você perde um companheiro porque ele se muda de cidade. Puxa, que chato. Você sente a falta do jogador, do companheiro. E nesse caso do Santos aí, essa luta do Neymar é uma luta de todos, inclusive da nossa torcida, inclusive dos santistas, que deixam muito claro nas suas mensagens, nas redes sociais, que estão apoiando o Neymar e ponto. Se torcedores de outra equipe
estão zoando, se analistas estão zoando, se quem não gosta dele está zoando, isso não nos diz respeito. Ponto. Se preocupe, aquela velha história, cuide da sua casa, apare a grama no seu jardim. A minha, eu cuido do jeito que eu quiser. Vou deixar um pouco alto, vou deixar um pouco mais baixo, numa altura mediana. É minha grama. O Neymar é problema nosso. O Neymar tem a ver com a gente. Você está chateado? Não, não está. Porque quando você fala mal do Neymar, você o faz pelo simples prazer de falar mal do Neymar, porque você não gosta. Porque quem gosta do Neymar, não fala mal dele agora. Quem gosta do Neymar, pondera uma série de coisas. Entendeu? É claro que muita gente fala do Neymar e coloca... eu estava até vendo um comentário no Instagram do meu amigo Vene Casagrande, de quem eu gosto muito, muito. Acho um repórter de primeira qualidade, um grande jornalista de alto calibre. Ele fala, por que o Pedro voltou com 7 meses e o Neymar não consegue voltar? Ele falou, porque o Pedro se dedicou full time à recuperação da lesão. A recuperação da lesão. Enquanto o Neymar não fez isso. O Neymar não faz isso. O Ronaldo Fenômeno, ele também teve, me parece que 3 lesões desse tipo, igual a do Neymar. O Neymar teve uma. Ele também era assim. Ele também era assim. E teve a primeira, depois a segunda, a terceira. Cada um age de um jeito. Então, tudo bem. Então você tem o direito de dizer que o Neymar está sendo irresponsável. Não, ele nunca faltou a uma sessão de tratamento, de treinamento. Nunca faltou. Ah, ele poderia dormir mais cedo porque o corpo pede descanso? Poderia. Poderia. Eu faria isso no lugar dele. Mas ele não faz. Então, como ele não faz, ele abre brecha para que o futuro, para que a volta dele seja mais longa do que, por exemplo, foi a do Pedro. Porque foi do Pedro. O Aderlan está demorando mais do que o Pedro para voltar. O Aderlan foi para a farra, foi para o carnaval, foi para o pôquer, foi para o jogo como é que chama lá? Street 7, não lembro como é que chama, o League 7. Não foi. Mas cada corpo é um corpo, cada um reage de uma maneira. Claro que eu também acho, assim como algumas pessoas dizem, que se o Neymar fosse mais parcimonioso e fosse mais focado na recuperação, talvez já tivesse melhor. Não sei, eu acho. O que os médicos acham? Nunca ninguém veio falar nada. Então, voltando, os jogadores participam desse dia a dia do Neymar. Os jogadores estão com ele todos os dias. E o Neymar é um grande praça, todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta dele. Quem é amigo dele, quem conhece ele, não se afasta. E quem é santista, como nós, também não vai se afastar do Neymar nesse momento. Então o time teve uma queda de rendimento no final, porque o Neymar sai com 33 minutos. O Santos com 27, ou seja, 6 minutos antes, já tinha 2-0. Mas ele participa dos 10 últimos minutos dele em campo, porque o Santos faz 1-0 com 23, ele se lesiona ali. E os jogadores perceberam isso. Os jogadores perceberam isso. Entendeu? E aí vem aquele baque emocional. E o time perde o controle do jogo. Deixa de ter a posse de bola. O time dá a bola para o Atlético. Mas mesmo assim, não sofreu grande coisa. Teve aquela defesa na cabeçada e teve um chute do Rony também, que eu esqueci de mencionar no vídeo ontem, que o Brasil fez uma grande defesa. Agora, o Santos perdeu mais chances do que o Atlético no segundo tempo para fazer o gol do que o Atlético, para marcar o seu de honra. Ou o primeiro de uma reação, não se sabe também. Mas isso tudo não foi apenas estratégico, voltar para marcar no campo e explorar o contra-ataque. Não, o Santos não queria passar aquele sufoco. Mas aquilo acontece porque a vitória era do Santos, em 2 gols, e o Neymar sai do jogo. Repito, aquilo causa um impacto muito grande. Um baque emocional muito grande. Tá? Então, voltando agora para o tema desse vídeo. O César Sampaio merece ser efetivado como treinador principal? Então, gente, eu acho que a gente precisa ser muito cauteloso em relação a isso. Muito cauteloso. Eu gostei do que vi. Me emocionei na entrevista coletiva. Ele brinca com o repórter que quis dizer uma coisa, mas usou a palavra inadequada, disse outra, e ele, em tom de brincadeira, falou, eu já sou repórter, porque o repórter perguntou para ele, César, você gostaria de
depois desse jogo, dessa experiência de ser um técnico de verdade? Ele falou, mas eu já sou um técnico de verdade. Não foi isso que o repórter quis dizer, óbvio, ele quis perguntar, né? Escuta, depois dessa experiência, você pretende se efetivar como um head coach, como um treinador principal e não apenas ser um auxiliar técnico? A pergunta foi essa. Então, o César Sampaio também entendeu, mas ele aproveitou para fazer uma brincadeira porque ele é um cara legal, gente, ele é uma boa praça. Então teve esse momento de descontração, teve o momento em que ele chora, porque ele é uma pessoa extremamente devota na religião dele, e ele se emocionou quando fala sobre esse momento que caiu no colo dele, essa oportunidade que vem para ele. Então, ele está pensando em algo maior, óbvio, porque senão ele falaria, né, gente, o meu negócio agora, eu tenho muito tempo pela frente, eu quero ser auxiliar técnico, preciso aprender mais ainda para quem sabe futuramente eu galgar o cargo de treinador principal. Mas não, ele se emociona, porque ele sente, como ele fala, que Deus está colocando um desafio para ele agora. Deus está dando a ele uma oportunidade, abre uma porta para ele agora. E num primeiro momento, ele saiu-se bem. O segundo é domingo contra o São Paulo. Mas, repito, temos que ser cautelosos. Digamos que o Santos vença o São Paulo no domingo. 4 horas da tarde, o jogo vai passar na TV Globo de novo, tá bom, gente? Domingo, 4 horas da tarde, TV Globo. Digamos que o Santos vença o São Paulo. Pô, legal. 2 jogos, 2 vitórias. Tá? Mas a gente não pode se empolgar muito com essas coisas. É claro que, por exemplo, eu quero citar um exemplo aqui do Marcelo Fernandes, tá? O Marcelo Fernandes, ele teve no ano retrasado momentos assim, que ele venceu 3, 4 jogos seguidos. E ele lembrou, inclusive, numa postagem dele, que eu tô vendo aqui agora, que o Santos venceu no ano passado, sob o comando dele, o fora de casa, o Flamengo, o Palmeiras, o Bahia, o Goiás. E ele lembra também, eu tô lendo aqui, que em 2023 ele dirigiu o Santos em 15 jogos naquela reta final. Foram 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O aproveitamento foi de 50%. E ele lembra que com 50% ele teria, no final do campeonato, 57 pontos ganhos. Aí eu fui olhar 57 pontos ganhos, significaria o quê? O 7º lugar no campeonato, e não um rebaixamento, mas sim uma vaga para a Libertadores. Entendeu? Então, a gente se empolgou naquele momento com o Marcelo Teixeira. Eu mesmo me empolguei. Falava do presuntismo, vocês falavam também. A gente estava esperançoso. A gente era o único galho que a gente encontrou naquele momento para a gente segurar, para tentar escapar do fundo do poço, que era o rebaixamento para a Série B. Porque o Santos tinha de mal a pior. O presuntismo substituiu o Diego Aguirre. Vocês lembram disso? O Aguirre era péssimo. O aproveitamento deles foi horrível, muito ruim. E a gente pegou isso. Então, o que eu quero traçar é um paralelo. Será que o Santos não pode, com o César Sampaio, viver um momento semelhante? De repente a gente se empolgar com 2 vitórias, deixa de ir ao mercado, perde oportunidades e depois a vida volta ao normal? Ou seja, qual é o normal? O Santos não está bem. O Santos não está bem. Todavia, ontem, quando eu encerro o meu vídeo, eu falo, deixa eu puxar só a bateria aqui, antes que o celular acabe. Celular não. O meu computador eu sempre esqueço, hein, gente? Estou sempre fazendo isso. O que eu quero dizer, ontem no meu vídeo, eu falei o seguinte, gente, de repente a solução está em casa. Qual a solução? Para o cargo de treinador que está vago. E qual seria essa solução? O César Sampaio. Mas eu acho que a gente tem que ser um pouco cuidadoso nesse momento. Esperar um pouco. Vamos dar uma chance para o César Sampaio? Vamos. Tá? Eu sinceramente estou inclinado a isso. Porque o Tite disse não. O Dorival parece que acertou com o Corinthians. No momento que eu gravo aí o vídeo, parece que ele acertou. Foi uma derrota e tanto para o Marcelo Teixeira, porque ele falou para mim que o Dorival... Ele falou para mim. Ele, não é que eu li ou alguém me contou, não. Ele falou para mim, tá no meu Instagram. O Dorival e o Tite disseram para mim que estão de olho no mundo árabe, por conta de uma possível saída do Jorge Jesus para a seleção brasileira. Por isso eles não querem, neste momento, se comprometer com nenhum clube. Mas se for verdade que o Dorival está indo para o Corinthians, ou o Marcelo Teixeira não contou a verdade para mim, ou os caras não foram honestos e sinceros com o Marcelo Teixeira. Ou, no caso, o Dorival.
Mas se ele resolve, voltando ao que eu estava falando, se ele, Santos, ele, Marcelo Teixeira, ele, Pedro Martins, que eu já teria demitido, pensam em dar uma oportunidade para o César Sampaio, o Santos pode perder alguns nomes no mercado, mas ele já perdeu esses nomes. O Tite disse não, o Dorival disse não, o Jorge Sampaoli disse não, quem foi? O Luiz Castro falaram que disse não. O que vai sobrar para o Santos? Fernando Diniz. O que vai sobrar para o Santos? Estão falando aí no Tata Martino. Ah, senhor Mano, o que você acha do Tata Martino? É interessante. É interessante. O cara já dirigiu o Neymar no Barcelona. Estava lá no futebol dos Estados Unidos. Não é mau treinador, longe disso. Ele é um ótimo treinador. Seria interessante? Acho. Mas é uma aposta também. Nunca trabalhou no Brasil, não conhece o futebol brasileiro. Até ele se adaptar à nossa realidade, o que pode demorar muito, pode demorar pouco, ou pode demorar mais ou menos. O Santos não pode esperar essa adaptação. Então, eu acho que, por exemplo, contratar o Tata Martino, neste momento, eu não faria. Num começo de temporada, eu contrataria. Agora, nesse instante, pelo que eu falei, eu não contrataria. Então, eu acho que a gente começa a pensar, e qual é a conclusão que a gente está chegando nessa conversa? Que talvez seja, de fato, o caso de o Santos aguardar um pouquinho. Vamos ver até onde o César Sampaio pode chegar. Gente, o César Sampaio foi um ótimo jogador. Se você não se lembra, ou se você não viu, não tem idade, e os que têm idade vão concordar comigo, ele foi um ótimo jogador. Ótimo, ele era ótimo. Começou lá no Santos, tá? Era volante, jogou também de lateral direito em algumas situações, foi negociado com o Palmeiras, numa troca que envolveu só jogador de mediano. Mas o Santos sempre foi assim, né, gente? O Santos adora fazer bondade aos adversários. Então ele foi para o Palmeiras. E ele é palmeirense, ele nunca negou isso. E lá ele fez uma grande carreira, disputou a Copa de 98, foi vice-campeão mundial. Naquele jogo o Brasil perde para a França por 3-0, naquele episódio do Ronaldo Fenômeno, né? Que ele teve aquela convulsão antes do jogo, não sabia se ele ia jogar, o Edmundo estava escalado, aí no final ele aparece no vestiário, se troca e fala para o Zagallo que ia jogar, e o Zagallo não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Eu também não sabia o que fazer nesse momento. Mas ele foi vice-campeão. Não era o capitão era o Dunga. Mas as equipes, no Palmeiras, onde ele jogou, no Santos não. No Santos, na época dele, lá quando ele era titular, quem era o capitão era o Dunga. O De Leon também foi capitão com ele, na época do Santos. Tá? Mas no Palmeiras, ele foi capitão, basicamente no Palmeiras. Tá? É um cara de muita liderança, é um cara de um carisma muito grande, é um querido, todo mundo gosta dele. Estar ao lado do César Sampaio é muito legal. Eu imagino que, por exemplo, se ele tem um conhecimento de futebol hoje bom o suficiente para ser treinador, é interessante. Por quê? Porque ele foi auxiliar técnico do Tite na Copa do Mundo passado e nessa passagem do Tite pelo Flamengo. Ele trabalhou ao lado do Tite. Gente, o Tite conhece futebol, já falei isso para vocês ontem. Então o César Sampaio aprendeu algumas coisas. Ele sabe como é que é. E trabalhou também agora com Caixinha. Tem mais uma experiência. Então, voltando de novo ao meu raciocínio, eu daria uma oportunidade, gente. Daria uma oportunidade a César Sampaio nesse momento. Por quê? Para contratar um Tata Martino, para contratar um Fernando Diniz, ou contratar qualquer um, para dizer que tem um técnico, fica com o César Sampaio. Agora, vou contratar o Dorival, beleza? Aí você volta o César Sampaio para ser auxiliar. Vou trazer o Tite, beleza? Você põe o César de novo no cargo dele de auxiliar. Vou trazer o Sampaoli, ótimo. Compreende? Vou trazer o Jorge Jesus, perfeito. Agora, para trazer o Fernando Diniz, você fica com o César Sampaio. Para trazer o Tata Martino, neste momento, você fica com o César Sampaio. Então, tudo está levando para esse caminho. Qual o caminho? Da manutenção do César Sampaio como treinador. Senhor Mano, mas você não acabou de falar que o Santos também acreditou no Presuntinho, etc. Mas, gente, não dá para comparar o Presuntinho com o Marcelo Teixeira, com o César Sampaio. Não dá para comparar, gente. Não dá para comparar. A experiência do César Sampaio, a vivência de futebol dele, o nível de futebol do César Sampaio era tá aqui. Do Marcelo Fernandes é isso aqui. Marcelo Fernandes era um jogador dedicado, nada para não dizer que ele era ruim. Ele era fraco como jogador de futebol. Bom, o Filipão também era fraquíssimo. Era mais ou menos o Filipão era o Marcelo Teixeira. Marcelo Fernandes. Era fraco, mas se tornou um grande treinador. O Vanderlei Luxemburgo, como jogador, era muito fraco também. Muito fraco.
Por onde ele passou, ele foi reserva. Ele nunca foi titular no Flamengo, nunca foi titular no Internacional, que eu me lembre. E virou um ótimo e um grande treinador. Em contrapartida, você pega grandes jogadores como o Falcão, que trabalhou no Santos. Nossa senhora, Falcão era pelo amor de Deus, nunca foi um grande treinador. Sempre foi um treinador meia boca. Mas o César Sampaio, voltando, ele tem uma experiência de campo, uma vivência de futebol muito maior do que do Marcelo Fernandes. Então, se o Marcelo Fernandes foi uma aposta que depois no final acabou não dando certo, a gente não pode usar isso para dizer o seguinte: olha, não vai dar certo com o César Sampaio. Porque, primeiro, cada pessoa é uma pessoa. Segundo, a vivência do Marcelo Fernandes era uma. A vivência do César Sampaio é outra completamente diferente. Terceiro, o César Sampaio tem um carisma que o Marcelo Fernandes não tem e nunca vai ter. Nunca vai ter. Quem conhece o César Sampaio sabe disso. Então, gente, para fechar esse vídeo aqui, essa nossa conversa, fica o César Sampaio ou esperamos? Então eu volto a dizer, se for para contratar um técnico top, nível A, beleza. Se for para contratar, fazer uma aposta, contratar Fernando Diniz, sinceramente, eu deixaria o César Sampaio. Então, fica das mãos agora do que o Pedro Martins vai trazer para o Santos, porque ele é o CEO. Se ele trouxer coisas interessantes, repito, Tite, Dorival, Jorge Sampaoli, legal, você contrata. Agora, se não for nada disso, sinceramente, Crespo, pode ser. Já trabalhou aqui, já tem uma ideia, já conhece. Pode ser. Mas se não for isso, fora isso, sinceramente, segue o César Sampaio. Mas vamos aguardar. Até agora o Santos não fechou com nenhum treinador. Tem o jogo de domingo contra o São Paulo. A primeira amostragem do César Sampaio, para mim, foi bem legal. A vitória de ontem sobre o Atlético Mineiro por 2-0, na Vila Belmiro. Domingo o jogo é diferente. É contra o São Paulo no Morumbi. Vamos ter lá 60 mil pessoas. Vamos ver como é que ele se comporta. E vamos ver como é que ele arma o time e como esse time, por ele armado, vai se comportar. Tá bom? Vocês gostaram? Qual é a opinião de vocês? Tá? Qual é a opinião de vocês? Eu sempre leio, vocês sabem disso. Deixe o seu comentário aqui e novamente eu peço para vocês acessarem o sininho, tá? Se inscreverem no canal e deem um like. Tá bom? Nos falamos.